Glória a Deus, está nas mãos. Ele vive, Noviele. Ele vive, minha sobrinha Luísa. Ele vive, Minerval. Ele vive, Suzana. Ele vive, Ele vive, Denise. Vive. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus Souza. Está nas mãos de Deus, Jesus, Ele está. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Aleluia. Nós vamos iniciar com oração ao nosso Deus. E quero nesta oração apresentar a vida do irmão Mário, a vida da irmã Neide, a vida da Tuane, a vida da Noêmia Leão, a vida e juntamente com os médicos, enfermeiros, enfim, aqueles que trabalham no hospital, que estão muito vulneráveis. Também pela Érica e seu esposo Renato, a mãe do Minevaldo, Dona Teresa. Também orar pela Nice, na verdade pelos parentes dela, da Nice,
orar pela irmã Carmen, que não está bem, precisa das nossas orações, e também pelo filho do Marcos, saiu do hospital, mas ainda está sentindo febre. Glória a Deus. Eu quero orar por você nesta hora, e quero que você ore agora na sua casa, com a sua família. Deus abençoe a vida do Gilson, Deus abençoe a vida do Luiz Antônia, que é minha sobrinha, Humberto, lá da Martins, né? Trabalhou lá conosco na Martins. Deus abençoe a cada um de vocês. Desde já nós estaremos orando. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, e segundo a tua palavra, meu Deus, a tua palavra é a verdade. A tua palavra, Senhor, ela se cumpre, que pode passar os céus, passar as tuas palavras, elas não hão de passar. E nesta noite, meu Deus, aonde estamos aqui celebrando o teu nome, teus filhos, Senhor, estão em suas casas, mas estão diante de ti, diante do teu altar, porque eles consagraram, meu Deus, o lugar aonde eles estão, e fizeram ali lugar de culto ao teu nome. Por isso, nesta noite, Pai, quero apresentar cada um dos teus filhos e filhas que estão nos assistindo agora, e aqueles que irão nos assistir futuramente. Ó Deus Santo, eu te peço, Senhor, que a tua boa mão conduza. Eu te peço, Senhor, que a tua boa mão nesta noite, nesse dia, nesta hora, venha, Senhor, tocar naquele que está doente, naquele que está enfermo, naquele que está triste, naquele que está desanimado, naquele que está desamparado, naquele que está sem força. Ei, papai, transforma a fraqueza em força nesta hora, transforma a doença em saúde, em cura nesta hora, transforma, meu Deus, o perdido em alguém que foi encontrado, salvo por ti, salvo pelo teu poder, porque tu está vivo, e porque tu está vivo, Senhor, eu creio no teu poder, eu creio no poder da tua palavra, eu creio no poder do teu sangue. Ei, papai, aquele que nesta hora está esperando um milagre, que está esperando uma cura, que está esperando uma porta aberta, uma porta escancarada. Ah, papai, aleluia. Nesta hora, meu Deus, vem abrir esta porta. Ei, meu Senhor, não há trava, não há corrente, não há grilhão que não seja despedaçado pelo teu poder. Ninguém pode resistir a um comando, a uma ordem tua. Por isso, Senhor, quando tu determina, acontece, Pai. E eu te peço nesta noite, desde já, Pai, a tua bênção. Vai lá nos leitos, aleluia. Vai lá, Senhor, nas UTIs, aleluia. Vai lá, meu Senhor, aonde o médico já prescreveu. Ei, Deus, vai lá e faz um milagre e mostra que tu és Deus, mostra que tu és Senhor e que ninguém detém o teu poder, Deus. Meu Senhor da glória, eu quero orar por cada família que está conectada conosco. Ah, meu Deus, cada um que irá conectar, que irá nesse Face abrir, Senhor, esse vídeo. Ei, papai, na hora e no momento em que esta pessoa, meu Deus, abrir este vídeo, ela possa ser tocada por ti, Deus, porque eu creio no poder da oração, eu creio nos joelhos que se dobram, eu creio que verei a tua bondade na terra dos viventes. Pai, está em minhas mãos este
nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Muito boa noite. Que maravilha de Deus. Que maravilha. Que maravilha. Deus continue abençoando a cada um de nós. Hoje nós temos um assunto muito importante. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouco acerca daquilo que o Senhor Deus prometeu assim na sua palavra e o cumprimento da sua palavra. Hoje é domingo, que é considerado domingo de ressurreição. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, creia que Deus nesta noite Ele pode ressuscitar os teus sonhos. Ei, minha irmã, Deus pode ressuscitar os teus sonhos. Deus nesta noite pode, Ele pode, Ele quer e Ele faz, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então creia nesse Deus, creia nesse Deus, irmãos, creia nesse Deus, irmão Pereira, creia nesse Deus, irmão Garcês, creia nesse Deus, Carla, creia nesse Deus, creia nesse Deus, creia, minha digníssima esposa, creia, irmã Zilma, creia, Suzana, creia, Diomarina, creia, irmã Magnólia, creia, Igor, creia, irmã Rosimar, creia no poder de Deus, creia. Deus, o Senhor, tem poder de ressuscitar sonhos. Deus tem poder de manifestar a sua graça para contigo, para comigo. Então creia. A tua vida, a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Então, meu amado, minha amada, em nome do Senhor Jesus, creia. Glória a Deus, creia nesse Deus. Glória a Deus. Nós vamos agora para a ministração da palavra, mas vamos aqui um momento de interação. Temos aqui o Marco Antônio Afonso Costa. Deus abençoe, meu irmão, que está ao vivo conosco. Glória a Deus. Mais alguém? Deus abençoe, irmão. Que maravilha, que você possa, aí onde você está, também está desfrutando dessa presença tão maravilhosa. Também a irmã Madalena Mesquita, Deus abençoe. A irmã Madalena, que entrou agora, que está participando desse momento conosco. Maravilha de Deus, maravilha, glória a Deus. Sinta a presença do Senhor na sua casa. Sinta a presença, Risolane, sinta a presença de Deus. Xavier, sinta a presença de Deus, meu irmão, aí na sua casa, juntamente com a sua esposa, irmã Zilma. Sinta a presença de Deus aí com teus filhos. Kelly, sinta a presença de Deus. Sinta a presença do Senhor, meu irmão, na sua casa. Sinta a presença de Deus aí aonde você está nos assistindo. Sinta a presença do Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Nós vamos agora, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 a 8. Nós estaremos falando sobre a ressurreição de Jesus e os seus significados. É uma mensagem que é muito importante para nós cristãos. A ressurreição deve ser um assunto que deve ser compartilhado a cada dia. Então, nós vamos estar falando sobre a ressurreição e os seus significados. O texto está em 1 Coríntios capítulo 15,
versículo 3 ao versículo 8. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 a 8, diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo. Amém. Lemos, portanto, aí a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 ao versículo 8. Com certeza você tem uma Bíblia aí na sua casa, né? Meus amados, a ressurreição de Jesus, ela foi predita no Antigo Testamento. Se você ler lá em Salmo 16, no versículo, a confirmação também do texto sagrado em Atos capítulo 2, versículo 27, e depois Atos capítulo 13, versículo 35, nós vamos ver que havia uma predição, já estava predito acerca da ressurreição de Jesus. Em Salmo 16:10 diz assim: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Isso Velho Testamento, o Antigo Testamento. Aí vem Atos no Novo Testamento dizendo: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aí nós vamos ver mais um cumprimento em Atos 13:35, que diz: por isso também um outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Essas palavras, meus amados, elas são interpretadas como um anúncio profético da ressurreição de Jesus. Então, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, já havia feito menção acerca dessa ressurreição. Não era algo novo, porque já estava escrito. E se você observar no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53, até mesmo alguns capítulos do livro de Isaías, você vai ver que ele fala muito acerca do Messias. E no capítulo de número 53, ele descreve ali todo o sofrimento do Senhor Jesus, e é importante que eu saiba disso. E um outro também texto que nós podemos ver no livro de Salmos, alguns salmos retratam a respeito da vida, do nascimento, da vida e da morte e da ressurreição de Jesus. Já no Salmo 16:10 vai retratar acerca da sua ressurreição, e já em Atos dos Apóstolos já é feito menção dos salmos que justamente estavam se cumprindo ali através de Jesus, através da sua ressurreição. A ressurreição de Jesus também ela foi predita pelo próprio Senhor Jesus. No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 30 ao versículo 32, nós vemos o seguinte: e tendo partido dali, caminhavam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Os discípulos, meus amados, eles não entenderam, eles não compreenderam, mas o próprio Jesus já havia predito também acerca da sua ressurreição. Por isso é importante nós, como cristãos, lermos a palavra, termos a palavra de Deus, o conhecimento dessa palavra acerca desses acontecimentos importantíssimos, principalmente quando se trata acerca da ressurreição de Jesus. Aí nós vamos ver os fatos
e os textos que mostram, que comprovam a ressurreição de Jesus. Na verdade eu não vou conseguir ler todos, né? Mas eu vou dizer onde está. Em Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24, João capítulo 20, primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15, versículo 3 a 8, foi os versículos que nós lemos. Portanto, todos esses, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos já falam o próprio Jesus sendo ali, falando com as pessoas, aparecendo ali aos discípulos. Isso é importante, que Jesus, queridos irmãos, ele, na sua ressurreição, ele não ressurgiu e apenas desapareceu, não. Ele ainda passou 40 dias ele esteve com os discípulos. A ressurreição de Jesus foi um fato histórico que possui significados espirituais. Então a Bíblia nos ensina quais os significados espirituais da ressurreição de Jesus. É isso que nós vamos tratar nesta noite, e eu espero em nome de Jesus que você não saia. Abra o seu coração, meu irmão, não se ligue com outra coisa não. Esteja ligado na palavra, que isso é um momento ímpar para nossas vidas, é um momento de aprendizado. Então a ressurreição de Jesus é um fato histórico que possui significados importantes, significados espirituais, e a Bíblia então vai nos ensinar acerca desse significado. Primeiro, a ressurreição de Jesus atesta que ele é exatamente quem diz ser. E a primeira coisa, que quando Jesus fala acerca da sua ressurreição, ele está dizendo exatamente quem ele disse ser. Romanos capítulo 1, no versículo 4, diz assim: declarado Filho de Deus em Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, durante seu ministério terreno, por suas ações e palavras, Jesus reivindicou divindade. Alguns o querem apenas como líder moralista, ou ele é quem diz ser, ou estava enganando as pessoas. Irmãos, ou ele diz realmente o que ele era, ou então, como muitas pessoas na época achavam que ele era um embusteiro, que era um mentiroso, que ele era um enganador, e não acreditaram, e até hoje essa história foi divulgada, e até hoje os judeus, eles estão esperando o Messias, porque não acreditaram naquele Messias que nós acreditamos que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e ele está vivo. Se ele não tivesse ressuscitado, tudo que ele disse a respeito de si mesmo perderia autoridade, mas ao ressuscitar, ele confirma ser quem disse ser. Então a ressurreição comprova aquilo que Jesus realmente disse que ele era. Então ele teve predições, alguém profetizou no Antigo Testamento, depois no livro de Atos dos Apóstolos é confirmada acerca da sua ressurreição. Ele próprio fala acerca de que ele iria ressuscitar, embora os próprios discípulos, entendam, os próprios discípulos não acreditavam nele e tinham medo de perguntar, e não perguntaram, porque tinham medo. Mas nós vemos a comprovação de que se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo que ele disse a respeito dele seria na verdade uma perda de tempo, uma perda de autoridade. Mas ele, ao ressuscitar, Jesus ao ressuscitar, ele de fato confirmou quem ele dizia ser. Segunda coisa que a ressurreição de Jesus nos ensina, meus amados irmãos, é a ressurreição de Jesus deu para que fôssemos justificados diante de Deus. Se Jesus não tivesse ressuscitado,
se ele não tivesse ressuscitado, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Ei, eu te diria, todos nós não estaríamos aqui, não haveria cristianismo. Essa que é a verdade, não haveria cristianismo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria cristianismo. Mas ele ressuscitou para que nós pudéssemos ser justificados. Como é que eu posso provar isso, meu amado? Eu vou provar para você em Romanos capítulo 4, versículo 25, que diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Mas pastor, o que significa essa justificação? Ser justificado significa ser aceito por Deus, ser aceito por Deus, e também ser declarado justo diante de Deus. Como isso? O Senhor está me dizendo que eu sou justo diante de Deus? Sim, por Jesus você foi justificado. Quando Deus olha para você, quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, Ele não olha diretamente o Algenor, Ele não olha diretamente o Chico, Ele não olha diretamente a Sônia, Ele não olha diretamente o Aldefran, não. Ele olha Jesus, e quando Ele vê Jesus em nós, Ele vê pessoas que foram justificadas nele. Então a palavra de Deus diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Por nossas próprias obras, entenda isso, ou justiça própria, não podemos nem ser aceitos, nem declarados justos diante de Deus. Isso é um fato. Por melhor que sejamos, não temos méritos próprios para ser aceitos diante de Deus. Não foi pelos nossos méritos, não foi porque nós éramos pessoas, eu sou bonzinho, meu irmão, não. A nossa justiça era considerada lá no Velho Testamento como um trapo de imundícia. Por mais que eu procurasse andar na linha, por mais que eu procurasse caminhar de uma forma correta, mas a minha justiça, elas não eram capazes de me justificar diante de Deus. Então, por melhor que sejamos, não temos mérito próprios para ser aceito diante de Deus. Essa é a realidade, esse é o fato. Entenda isso. Quando confessamos Jesus como Senhor e Salvador, Deus imputa. O que é imputar? É acreditar. Então Ele acredita, aleluia, os méritos de Cristo sobre nós, baseado na obra de Cristo por nós, ou seja, sua morte e ressurreição. Dessa forma, pelos méritos de Cristo, não os nossos, porque os nossos eram condenáveis. Os nossos, meu Deus, eu por exemplo aqui, meu irmão, se não fosse Jesus na minha vida, olha, há muito tempo eu já tinha perecido, mas graças a Deus Ele acreditou, Ele imputou o mérito de Cristo em mim, baseado na obra de Cristo por nós, ou seja, através da sua morte e também através da sua ressurreição. Dessa forma, pelos méritos de Cristo, somos justificados diante de Deus. Você está entendendo? Você está compreendendo? Diga glória a Deus. Se você está entendendo, diga aleluia. Se você está compreendendo, dá glória a Deus. Então louve e glorifique ao nome do Senhor Jesus. Não é os nossos méritos, a ressurreição de Jesus, ela então nos justifica. Um outro fato é que a ressurreição de Jesus deve nos levar a andar em novidade de vida. Eu vou ler de novo, eu vou falar de novo. A ressurreição de Jesus deve nos levar a andar em novidade de vida. Romanos capítulo 6, no versículo 4, nós lemos: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na sua morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Esse texto conhecidíssimo no livro de Romanos,
anos falando acerca do batismo, falando acerca do sepultamento de um cadáver. Sabe, irmão, aquele velho Algenor, em outubro do ano de 1981, desceu as águas lá no tanque, lá no Templo Central. Aquela velha natureza ali, foi morta. Aquela velha natureza ali, aquele velho homem, aquele velho trapo, ficou ali. E aí, quando aquele Algenor levanta um novo homem. Glória a Deus, agora através da ressurreição, no sentido espiritual, porque eu estava morto espiritualmente. Então o velho homem morre e nasce um novo homem para a glória de Deus. Nasce um novo homem para a glória de Deus. Veja o que diz Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4. Você está compreendendo, irmão? Você está entendendo a palavra de Deus? Olha, não estou aqui tirando nada da minha cabeça não, meu irmão. É o próprio Espírito de Deus, através da sua palavra, que comprova a necessidade que, através de Jesus, a sua ressurreição, Ele vai nos levar a andar em novidade de vida. Diz lá, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não é de baixo, são de cima, coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Buscai as coisas lá de cima, irmã, lá de cima, buscar as coisas lá de cima, aonde Cristo está assentado à destra, ao lado de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. Aleluia. Pensai nas coisas que são lá de cima. Pensar nas coisas que são lá de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmão, você está morto. Irmão, você está morto. Irmã, você está morta. Irmã, você está morta. A Bíblia está dizendo que já estás morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Então, enquanto Cristo não se manifestar, irmão, nós vamos estar escondidos em Cristo, em Deus, mortos para o mundo, o mundo não conta com a gente. Não vai pensar que o mundo conta com a gente, não conta não. O mundo conta com os que são dele. Quem conta com você, quem conta comigo é Deus. Deus precisa, Ele conta comigo. Deus conta comigo, Deus conta contigo, Deus conta com você. Ele conta. Nosso velho homem deve ser crucificado e devemos ressuscitar como novas criaturas em Cristo. Olha aqui, imagine aqui. O homem crucificado, irmão, quem está crucificado está inerte. Quem está crucificado não pode fazer nada. Então você e eu estamos crucificados em Cristo Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17 diz: se assim quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez
segundo a vontade de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então quem tem Jesus e crê na sua ressurreição, ela tem como significado nos levar a andar em novidade de vida. Sabe aquela velha natureza, aquele velho homem, meu amigo, aquele nó cego, aquele cabra que, meu Jesus, as pessoas dizem, e lá vem aquele nó cego, lá vem aquele pilantra. Meu irmão, aquele velho homem, ó, já era. Você é um novo homem, você é um novo homem, você é uma nova mulher, glória a Deus, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Falar sobre o que Paulo ensina em Colossenses capítulo 3, devemos fazer morrer nossa velha natureza e nos revestir da nova natureza em Cristo Jesus. Então a Bíblia, o apóstolo do Senhor, o homem de Deus, está dizendo no capítulo 3 de Colossenses que nós devemos nos revestir da nova natureza. E a velha, pastor? E a velha natureza? Irmão, tem saudade da velha natureza? Me diga, você tem saudade da velha natureza? Me responda, meu irmão, você tem saudade da velha natureza? Eu não tenho, não. Eu não tenho um pingo de saudade da velha natureza. Por isso eu devo fazer morrer a minha velha natureza e me revestir da nova natureza em Cristo Jesus. Irmão, está falando de revestir. Esse revestimento quem faz somos nós precisamos nos revestir. Olha, antes de eu sair de casa, eu vesti minha roupa, vesti minha calça, cheguei aqui, vesti meu paletó, então eu precisei me vestir, e a palavra está dizendo que nós precisamos nos revestir da nova natureza em Cristo Jesus, enquanto o velho homem já foi crucificado. Você até canta, né, com o Fernandinho, estou crucificado, fui crucificado, né? Estou crucificado. Você até canta, mas porém, todavia, aí quem vai me dizer é você. Se o velho homem foi crucificado de verdade, ou o novo homem está aparente, não é verdade? O novo homem, porque eu vou estar revestido, novo homem, eu vou morrer em Cristo, vou ressuscitar uma nova criatura. Irmãos, o teu corpo, irmão, teu corpo, meu corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então, se o meu corpo é templo do Espírito e que o Espírito habita dentro de mim, meus amados irmãos, eu tenho que de fato fazer morrer toda a natureza humana, toda a natureza carnal. Então a ressurreição de Jesus, ela deve nos levar a andar em novidade de vida. Outra coisa, a ressurreição de Jesus, irmã Simone, irmão Nirodes e os demais irmãos que estão nos assistindo, você que está nos assistindo, a ressurreição de Jesus assegura uma posição espiritual de autoridade para a sua igreja, de autoridade para a sua igreja. Então, quando Jesus ressuscita, ele assegura uma posição espiritual de autoridade. Você sabe que a autoridade é essa? Que através da ressurreição de Jesus, ele nos deu autoridade. Em Efésios capítulo 1, versículo 20 a 23, diz assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-se à direita nos céus, acima, está falando acerca de Jesus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, acima, e de todo nome que se nomeia,
glória, não só neste século, não só neste presente século, mas também no vindouro. E sujeitou Cristo todas as coisas aos seus pés, sujeita a ele, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Cabeça da igreja, Cristo, cabeça da igreja, Cristo, cabeça da igreja, como cabeça da igreja. Diz mais, que é o seu corpo. A igreja é o corpo, Cristo é o cabeça. Irmão, se Cristo é o cabeça, quem comanda o corpo, meu irmão, é Cristo. Quem comanda a igreja é Cristo. Quem manda na igreja é Cristo. Ele é o cabeça. Eu, como pastor, não posso ser dono de igreja, não morri pela igreja. A igreja não é minha. Como é que eu posso querer mandar na igreja? Quem manda na igreja é Cristo. Ele é o cabeça, a Bíblia está dizendo bem claro, constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. É Cristo que é o cabeça. Irmãos, entenda, eu como pastor, minha irmã, eu como pastor sou apenas um cooperador, como você. Deus me confiou esse rebanho, mas eu não sou dono de você. Eu não sou, você não é minha propriedade, irmãos, você não é minha propriedade, você é propriedade de Jesus, aleluia, você é propriedade dele, ele que manda. Eu estou aqui para obedecer a sua voz, para obedecer o seu comando, glória a Deus. É ele, a igreja é dele, amém? A igreja é dele, ele é o cabeça e nós o corpo. Quem manda, irmão, no corpo é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. É ele que manda na igreja. Ao ressuscitar, Jesus assentou-se à direita do Pai nos lugares celestiais, acima de todo o poder das trevas. Veja, ao ressuscitar, nós estamos falando sobre ressurreição e seu significado. Ao ressuscitar, Jesus assentou à direita do Pai nos lugares celestiais, acima de todo o poder das trevas. Isso está em Efésios 1, 22 e 23. Diz que Jesus é o cabeça e a igreja é seu corpo. Onde está a cabeça, está também um corpo. Irmão, imagine você um corpo sem cabeça. Imagine você uma cabeça sem corpo. Onde está a cabeça, está o corpo. Onde está a cabeça, está o corpo. Onde está Cristo, está a igreja. Onde está a igreja, está Cristo. Logo, espiritualmente, estamos assentados em Cristo, à direita do Pai, acima de todo o poder do maligno. Estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo, porque aonde está a cabeça, está o corpo. Aonde Cristo está, eu estou. Aonde Cristo está, você está à direita do Pai, acima de todo o poder do maligno. Cristo nos outorgou de sua autoridade. Lucas 10, 19, Mateus 28, 18 a 20. Vamos ler Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar de serpente e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Onde está a cabeça, está o corpo. Onde está o corpo, está a cabeça.
isso ele, Jesus, está sentado à direita do Pai, acima de todo o poder do inimigo. Por isso que o inimigo não tem poder de nos tocar. Por isso o inimigo não tem poder de nos tocar, porque nós estamos acima. Quando ele quer tocar, quando ele quer tocar, ele vai se deparar com Jesus. Quando ele quer nos tocar, ele vai se deparar com Jesus. Aleluia. Que laia nas que corre de laço e na cantará. Clipre pruitiana andará dele calamacha. Uiranaianas. Adore e glorifique o nome do Senhor. Você está entendendo? Você está compreendendo o que Deus está falando? Você está compreendendo, meu irmão? Você está entendendo, minha irmã? Você está entendendo onde está a cabeça, está o corpo? O corpo não pode viver sem a cabeça não pode viver sem o corpo. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Onde está Cristo? Jesus está a igreja, o corpo. Quinto lugar, a ressurreição de Jesus é a garantia de que nós também ressuscitaremos. Amém? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, fazer aqui, enquanto eu pego um pouquinho de fôlego. Deixa eu ver como é que está aqui os meus irmãos aqui. Glória a Deus. Aqui, glória a Deus. Aleluia. Vários irmãos, que maravilha, irmãos. Glória a Deus. Que eu consigo só ver aqui nessa tela. Na outra tem a ministração. Deus abençoe, que maravilha de Deus, que maravilha. Você está compreendendo, né, irmãos? Você está entendendo o mistério de Deus. Dê glória, crente. Dá glória, crente. Exalta a Deus, crente. Aleluia. Glória a Deus. Então a ressurreição de Jesus é a garantia que nós também ressuscitaremos. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 20 a 23. Tem 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 14 a 16. Nós não vamos ler esse, você pode ler na sua casa. 1 Tessalonicenses 4, 14 a 16. Mas vamos ler 1 Coríntios capítulo 15 versículo 20 a 23. Diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo a primícia, depois os que são de Cristo na sua vinda, aqueles que dormem. Então os que dormem vão ressuscitar primeiro. Nós, o que estivermos vivos, isso não é no arrebatamento, na transladação de Cristo, nós, o que estivermos vivos, juntamente com aqueles que ressuscitaram, então nos encontraremos com o Senhor nos ares. Primeiro entenda, mas cada um por sua ordem. Qual foi a ordem? Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Nós faremos parte da primeira ressurreição. Bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. Essa ressurreição é a ressurreição que nós como igreja iremos participar. Vejamos o seguinte, nós poderíamos ver 1 Coríntios capítulo 15, aconselho você ler ainda hoje ou então amanhã, e 1 Tessalonicenses capítulo 4. Para o materialista, aquele que só vê matéria, o ateu ou à toa, a morte é o fim da existência. Isso significa, obviamente, uma existência sem nenhum sentido ou propósito. Isso é ateu, aquela pessoa que é ateu, né? Que ela não acredita, acabou aqui, ó, já era, não é assim. Nós acreditamos que quando eu dormir, né? Quando eu dormir,
Eu tenho a esperança de que quando Cristo vier buscar a sua igreja, os mortos ressuscitarão, e eu estou dormindo, irei acordar e me encontrarei com o Senhor ressuscitado, juntamente com aqueles que estão vivos e foram arrebatados. Entenda isso. Para nós, os cristãos, a morte não é o fim, é o início de uma nova vida, de uma vida eterna na presença de Jesus. Ele ressuscitou, diga, ele ressuscitou, escreva aí, ele ressuscitou, escreva, ele ressuscitou, escreva, ele ressuscitou, glória a Deus, e está vivo, escreva, ele ressuscitou, vírgula, e está vivo. Escreva aí, ele ressuscitou e está vivo. Escreveu? Então, meu amado, escreva também: nós também ressuscitaremos. Deixa eu ler aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 14 ao versículo 16. Cadê esses irmãos? Escreva aí, irmão. Ele ressuscitou, ele está vivo. Ah, pastor, não tem um caneta. Não, meu irmão, não é na caneta, no papel. Aí, compartilha aí. Escreva aí para a glória de Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 14 a 16, diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, olha a esperança de Paulo, que isso aqui, ó, lá no começo, tá? Aos que ficarmos vivos, cadê? Assim também aos que Jesus dorme, sim, cremos Jesus, deu glória, me perdi aqui, aos que Jesus, e assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Alguém pode perguntar: pastor, quem vai chegar primeiro no céu? Quem vai chegar primeiro com Jesus? Irmão, ninguém vai chegar primeiro, não. Não vai haver quem preceda, vão chegar junto. Deus é um Deus organizado, irmão, não é bagunçado não. As coisas de Deus não é bagunçada não. Não haverá aquele que vai chegar primeiro e aquele que vai chegar depois. Paulo está dizendo aqui, ó, que não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor, até o 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, e juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu estou aqui, você está aí, o Senhor toca a trombeta, dá ordem aos anjos, a trombeta é tocada, os mortos ressuscitam, os vivos são arrebatados, mortos aqui, vivos aqui, e vão se encontrar com o Senhor nos ares, juntos, irmãos, com o Senhor nos ares. O texto é bem claro, ele ressuscitou e está vivo, nós também
ressuscitaremos. Irmão, se nós esperássemos somente nesta vida, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Por isso, meu amado, você precisa saber de fato o significado da ressurreição. Então cante assim, ó. Cante. Está em nossas mãos aqui os pedidos de oração. Vamos estar orando uns pelos outros. Creia no amanhã, não desista, irmão. Não esqueça, onde está a cabeça, está o corpo. Você não está só. Você não está só. Eu não estou só. Querido,
agradecer por esse momento na tua presença, agradecer, meu Deus, por essa 1 hora diante de ti com meus irmãos. Eu quero abraçá-los agora. Glória calaramalasharakalas. Glória calarananayanacantuiai. Quero abraçar cada um deles. Oh, claraya da calaramanduiai. Abraçar meus irmãos nesta hora, cada um deles. Calaya, choroloquelarabas. Desde as crianças, chorocalaramando. Quando chego na igreja, glória calaramanaya, vem tomar a bênção, vem me abraçar. Aos jovens, aos adolescentes, ou aos irmãos, as irmãs, sintam-se abraçados. Mulheres, pela minha esposa. Irmãos, sintam-se abraçados por mim. Glória a Deus. Crianças, sintam-se abraçados por mim, pela pastora. Sejam por Deus abençoados, em nome de Jesus. E desde já, meu irmão, minha irmã, receba a tua cura, receba o teu milagre, para a glória do nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor. Tenha uma boa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.